Nós temos o prazer de receber a fisioterapeuta Vivian Veneziani, da clínica Impulso Fisioterapia de Alta Performance. E ela vem conversar aqui conosco hoje a respeito de uma particularidade que é a coluna. Quem tem problema de coluna sabe como é difícil, como dói, como atrapalha a vida, como é difícil. E tem mais, né, Vivian? O inverno agora não ajuda nem um pouco com isso aí, né? Nem um pouco. A musculatura acaba ficando até mais rígida, né? Mais contraída. A gente se contrai para poder superar o frio, né? E com isso você tem algumas contraturas. A hora que você vai levantar muito rápido da cama, você tá, né, dormindo, relaxado, toca o despertador, pá, tem que sair. E aí, com isso, pode ter uma contratura na musculatura, gerar dor, e aí tem problema na coluna. Uma complicação, né? Uma complicação. Mas, Vivian, começando pelo início, aí, uma coisa bonita isso, né? Começando pelo início, a coluna é o nosso cerne, é o que nos mantém em pé e tal. Agora, nós todos, a gente maltrata a coluna com maus hábitos. Aí começa tudo por aí, né? O problema numa coluna, a não ser uma coisa congênita e tal, mas a gente maltrata a coluna e chega uma hora que ela fala, deu pra você, e torta a gente. É por aí mesmo, por aí. Ainda mais que a gente tem a ação da gravidade, né? Então você tem que pensar que você tem aí quase 10 quilos, né? 9,8 já em cima da sua cabeça o tempo todo te achatando. Então, o jeito de você sentar, o jeito de você dirigir, o jeito de você assistir uma televisão, tudo isso no decorrer dos anos vai prejudicar a coluna. Não tem a menor dúvida. E quais são o que mais acontece aí? O que mais se reclama em termos de dores de coluna? O que mais leva a acontecer isso também? Depende, né? As donas de casa por estar fazendo os serviços de maneira errada, né? Varre principalmente a hora que está varrendo ou passando pano. Nossa, faz uma alavanca, né? Exatamente. Isso, um galho entortando. Isso agora lá na clínica é o que mais chega. Aumenta aí uns 20% das mulheres. E para evitar esse problema de levantar de manhã, você não está aquecido, né? Os músculos não estão aquecidos, o que você recomenda? Espreguiçar. Você pegar o bebê, você pegar o bebê, o que ele faz? Ele se espreguiça inteiro. Os animais, antes de você pegar o gato, o cachorrinho, ele vai lá na frente. Então é só o fato de você espreguiçar ali, né? É o alongamento. Você já está circulando, né? O sangue, já normal e pronto, não precisa sair correndo. A vida pode esperar aí, né? Alguns segundos. Em se tratando particularmente do inverno, primeiro que já existe toda uma meditação, porque você está no dia que você precisa levantar, a cama fica a mais gostosa do mundo. Sim, claro. Aí vem aquilo que eu geralmente faço isso. Chega um momento e falo assim, não, você é um homem ou um rato. Aí você ejeta da cama. Aí é que mora o perigo, né? Você toma a decisão. Toma a decisão. Eu vou sair desse negócio aqui agora. Tem que espreguiçar. Tem que espreguiçar. Tem que dar uma preguicinha. Agora, Vivian, a gente está falando de brincadeira aqui, mas é uma verdade. O hábito de se tomar conta da coluna, quais seriam uns hábitos fora, obviamente, o alongamento? A gente tem normalmente uns hábitos, que é muito normal, é tentar levantar alguma coisa de uma maneira errada. Sim, você tem que agachar, né, reto e sempre trazer o peso para próximo do corpo. Até quanto mais próximo, mais leve fica, né? E aí você tem a força para poder levantar e contrair sempre o abdômen. O abdômen e as pernas, né? Para evitar da coluna fazer o serviço. Exatamente. E a coluna todo mundo tem, não é um privilégio de ter problema ou não. Claro que os modernos há mais tempo, como é o meu caso, por exemplo, pode existir uma incidência maior, porque a coluna já está mais cansada e tal. Mas não é uma exclusividade. Há de se tomar muito cuidado também com as crianças, com os jovens, com relação a isso daí também, né? Como é que é isso? Principalmente porque agora todo mundo está nessa vida, né, digital, tablet, celular. Então a cabeça, ela começa, depois de um tempo, ela começa a pesar muito. E aí você vai para frente, aí você começa a ter a cifose. Aí a criança nunca está, né, sentada direito, aí vai fazendo assim, aí isso é onde você gera uma escoliose, mesmo porque está na fase de crescimento, né?
Então os pais têm que ficar em cima dos filhos, sim, e corrigir essa postura. E a dor, ela é na coluna ou é na musculatura paravertebral? É na musculatura. A pessoa fala muito, você pode ter dor na coluna também por hernia de disco e tal, mas na verdade a hérnia é na musculatura. A gente fala coluna para generalizar, mas fácil de entender, né? Aí você acaba ficando, porque você fica tortinho, né? Então, o que está gerando? A causa, na verdade, ela é hérnia de disco, ou uma protrusão, ou um bico de papagaio, mas está sempre... Aí está sempre pegando o nervozinho, né? E aí é onde vai para a musculatura. Então, você falou do abdômen, quer dizer que o importante é fortalecer o abdômen para diminuir o esforço da coluna, é isso? Sim, o abdômen, glúteo, interno de coxa, que são os músculos do core que a gente chama, que sustenta isso. Resumindo, são os males de sermos bípedes. Exatamente. Se tivéssemos nos mantido quadrúpedes, não teríamos problema da coluna e levava o neto nas costas. Ainda. É interessante. Só vou fazer uma interrupção aqui. Muito obrigado a vocês que nos acompanham aqui. Tem duas perguntas, talvez você já tenha repetido, mas lembrando que vocês mandaram para a gente aqui. Por que no inverno as dores aumentam e como identificar uma dor comum de um problema de coluna? Eu tenho uma dor comum, não tem nada a ver com a coluna. Não, isso é da coluna. Tem alguma especificidade com relação a isso aí? Então, a dor comum, normalmente, ela tem que passar mais rápido, a dor da coluna. Não passa tão... Você tem uma contratura muito forte. Então, é uma dor mais intensa, é uma dor que, às vezes, no respirar, né? Você para de andar, você para de fazer as suas atividades. Para se locomover é difícil. Se você está numa intensidade muito grande, uma hérnia de disco, já às vezes até no fato de você respirar. Quando você respira, você dá a mobilidade também na coluna. E você sente dor. Por respirar. Uau! Olha, respirou, sentiu dor, é coluna. Mas isso num grau, né, bem avançado, mas acontece. A gente está brincando aqui, mas é um assunto muito sério mesmo. E dentro da sua experiência, Vivian, o que você teria a passar para essa pessoa que já tem, está nos assistindo agora também, que já tem esse problema de coluna? É necessário procurar médico, fisioterapeuta. Sim. E outra coisa, adquirir novos hábitos de vida também, né? Sim, tem que querer mudar. Isso é o primeiro. A pessoa ela tem que querer se curar. Senão não adianta eu tentar ajudar, você tentar ajudar, o médico tentar, senão não vai. Né? Então a gente tem que ir. A mudança dos hábitos de sentar, se corrigir, né? Dirigir, também tem a posição correta, tem aquelas pessoas que não deita no carro, né? Isso é horrível para a coluna lombar. Uma curiosidade minha, alguém te procura para prevenir? Não tenho nada na coluna, mas eu vim aqui aprender. Olha, você até já riu, né? Então, porque é importante. Ninguém nunca te procurou para, olha, quero aprender a sentar, aquilo que eu tenho que fazer. Não. Deveriam? Deveria. Todo mundo tem que se... Na verdade, a prevenção para isso é exercitar, é fazer, né, os alongamentos, fazer os exercícios de fortalecimento, de maneira correta, sempre, lógico, com o auxílio de um profissional da área, né? É complicado, porque a gente, principalmente no inverno, como veio essa pergunta aqui, por que no frio a dor aumenta? Porque você fica mais duro. Essa aqui é a verdade. Você está todo travado, faz menos exercício, come mais, aumenta o peso. Aliás, a barriguinha, viu, Glauco, é um dos motivos de piora da coluna. Você não tem esse problema. E outra coisa, segundo ela, sempre contraído o abdômen. Sempre contraído o abdômen. Compressa fria ou compressa quente? Compressa fria ou compressa quente? Depende. Está parecendo advogado. Advogado tem que responder depende. Exatamente. Se for uma pancada, eu sempre falo assim, se você dá uma pancada no primeiro momento, é o frio. Depois, é sempre o quente. Coisa difícil também nesse final. Eu falei aqui também, você dá Impulso Fisioterapia de alta performance, né? Isso. Você faz um atendimento voltado a atletas que precisam de um tipo de condicionamento mais forte. Como é que funciona essa fisioterapia de alta performance? Eu atendo bastante atleta, principalmente jogador de futebol. Tenho muitos jogadores que estão fora do Brasil e quando eles estão de férias, né? Para não perder o condicionamento, eles vão lá comigo. Porque eu também tenho a parte de funcional, que é como se fosse uma academia.
Agora, é interessante isso, né? Você vê, às vezes, o jogador que é um cara super treinado, super... Tem dor na coluna, né? Tem dor nas costas e tal, mau jeito e tal. Você fica pensando como é possível isso. Quer dizer, imagina o esforço a que ele se submeteu, porque ele sendo uma pessoa treinada para ter um problema desse. Né? E tem, né? A carga também deve ser jogador muito maior, de tênis, né? É muito frequente também, né? Coluna e... Mais coluna cotovelo. E quadril, né? Quadril, cotovelo também. Tem até o cotovelo de tenista, que a gente trata bastante. É porque é muito repetitivo, né? Então, muito esforço. Sempre num braço só, ou tem o giro, né, do corpo. Viviane, tem uma coisa interessante que já ouvi, já fiz e ouço muitas pessoas falarem. A fisioterapia, ela sempre começa, ai meu Deus, vou ter que fazer fisioterapia. Porque... Sim. Principalmente para quem vai fazer a primeira vez, você fala assim, jura por Deus que eu ficar enfiando meu pé aqui dentro desse negócio borbulhando, vai funcionar para alguma coisa? E não é. Mas a fisioterapia tem exatamente essa característica, né? Ela é muito pontual. Eu queria que você falasse um pouco o porquê que a fisioterapia é importante. Então, eu já não trabalho mais com tanto esses equipamentos, que nem você falou, essa água borbulhando, que seria o turbilhão, já sim, mas já é uma coisa demodê, né? Eu trabalho muito com a terapia manual. Então, eu, como os meus funcionários, os meus sócios, a gente vai tratar você... Primeiro eu vou te avaliar, vou te tratar como um todo. Qual é o seu problema? O seu é coluna, mas por que será que a sua cervical está desalinhada por causa do seu pé? Não, então tem que tratar tudo. Não adianta eu tratar o conjunto. Entendeu? Então, assim, é muito manual, muito exercício, muito alongamento. Vamos fortalecer. É 1 hora malhando a minha fisioterapia. É mesmo? Não é esse choquinho, ultrassom. Tem gente que chega assim, você vai por choquinho? Ai, não adianta, é uma fisioterapia funcional. Funcional, né? Exatamente. Vamos em cima do que você trabalha, o porquê que você tem que ficar mais para frente ou mais para trás, o seu posto de trabalho, como é que é. Vamos trabalhar a ergonomia aí para você ter uma saúde, né? Não ter dor também. Bem legal. Na verdade, então, é um contexto, né? Do que não é simplesmente, eu cheguei com dor nas costas, eu vou te dar um remédio, aquele remédio poderoso lá. Não, você faz uma análise do que é, vamos ver o seu meio de trabalho, o seu ritmo de vida, o seu modo de vida e principalmente tudo que você está fazendo de errado que você vai ter que aprender a fazer do jeito certo. Eliminar a causa, né? Sim. Nossa, deve ser difícil ir lá com você, e por isso alta performance. Doutor Sebastião, eu estou achando que o senhor falou assim, não vou lá não, que vão me castigar lá. Eu já estou me cuidando. Faço fisioterapia, faço pilates, faço personal, então... Isso aí. Poxa. Aí eu gosto muito de lembrar de uma frase, eu não lembro o nome dela, mas é uma nadadora brasileira, hoje acho que ela está com 94 anos, quando ela bateu o recorde de 92 anos mundial, ela acabou de bater o recorde mundial também, acho que de 94 anos. Então, quando ela muda de fase, né, porque de 90 a 92, 92, 94, ela bate o recorde. Aí o jornalista virou para ela e falou assim, então, dona não sei quem, a senhora então treina todo dia? Eu falei, treino todo dia. E a senhora treina todo dia para ficar cada vez melhor? Não, meu filho, eu treino todo dia para perder menos. Porque você perde massa muscular todo dia com a idade. Para perder menos. Então eu treino todo dia para perder menos. É isso, depois dos 40, 50 anos, 50, vamos dizer. Tem que se cuidar mais. Não tem a menor dúvida. Mas a gente pretende viver até os 100, né? Não sei, viu? Tá bom. Será mal, a gente se encontra lá pelo 100, então. É verdade. Para a gente finalizar aqui, Viviane, uma coisa que é muito, muito importante, até pegando esse exemplo da própria nadadora, o cuidado é sempre primordial, a prevenção é sempre o mais legal. Até culturalmente, não sei se tem muito isso ainda, um pai, uma mãe que tem uma criança e tal, a figura do fisioterapeuta ainda para muita gente é depois que a coisa já escangalhou. Quando não é a verdade, né? Se procurar um fisioterapeuta é importante no sentido de você ter uma qualidade de vida melhor, não é? Sim, você consegue prevenir, né? E a prevenção eu acho que é tudo hoje. Não tem dúvida. A gente, repetindo, a gente não tem muito essa cultura, a despeito, no caso, eu e o doutor Sebastião, que já nos cuidamos, principalmente tendo passado pouco dos 50 anos, a gente já está bem atento com isso. Inclusive, quem sabe faremos lá
uma visita a você. Por favor. Mas você já falou que lá é violento o negócio. Não, a gente trata com carinho. Quem vai não sai. Quem vai volta. Mas é violento no sentido de que vai fazer do jeito certo. Que vai fazer do jeito certo. Ah, tá vendo? Vocês não esperam eu acabar de falar. A sua molhou o bico, né? Não molhou o bico, né? Não tem dúvida. Viva, eu agradeço demais. Vivian Veneziani, fisioterapeuta da Impulso Fisioterapia de Alta Performance. Então, para você, não deixe que a coisa escangalhe para você ir a uma fisioterapeuta. Faça aquela consulta básica que é imprescindível prevenir. Vivian, muito obrigado. Você quer? Eu que agradeço. Deixo aberto aqui, se quiser falar mais alguma coisa. Não? Uma coisa que eu quero saber, a Impulso, onde é a Impulso? Onde fica a Impulso? Na Vila Tatetuba. Vila Tatetuba. Próximo ao Hospital Municipal. Certo. Então, todos convidados a aparecer Todos convidados a aparecer. Então, prevenção é o melhor remédio. Prevenção é o melhor remédio. Tivemos o prazer de conversar com Vivian Veneziani, da clínica Impulso Fisioterapia. Muito obrigado. Eu que agradeço.